Então, inicialmente, pessoal, vamos preencher aqui o cabeçalho dessa ficha, não é? Com algumas informações sobre essa estação, né? Tá em português aqui, mas aí vocês acompanham a tradução, né? Então, o primeiro, nome da estação. Essa estação, o nome oficial dela na base de dados da ANA é UHE Batalha Rio São Bartolomeu. Então, UHE Batalha Rio São Bartolomeu, que esse é o nome desse rio, é o Rio São Bartolomeu. O município aqui a gente já não está mais no Distrito Federal, a gente está no dado de federação aqui, Goiás, o município aqui é Cristalina. O estado aqui é Goiás, GO. Roteiro é que quando essa estação está dentro de um roteiro de operação, aí você coloca roteiro 1, 2, 3. Para o nosso caso aqui é indiferente, vamos colocar um traço. Data da visita, hoje são 11/6/19. Curso d'água, Rio São Bartolomeu. Bacia hidrográfica, aqui é do Paranaíba. O tipo de estação. Essa é uma estação F, D. Vamos pegar aqui, tem a qualidade de água, seja Q, S, sedimentométrica, T. Ou seja, o F quer dizer que tem réguas, D quer dizer que são realizadas medições de vazão nessa estação. O Q se mede parâmetros de qualidade de água. O S coleta amostra, água, sedimento para análise de concentração de sedimentos em suspensão. E o T, que é uma estação telemétrica, né? Vocês viram que nós chegamos aqui e tem uma estação automática. Código dessa estação, né? Aqui no Brasil as estações têm código de 8 dígitos. Essa aqui é a 60 50 0000. Ok? O número da medição é o número sequencial, né? Como aqui se trata de amostragem de sedimento de suspensão, você veria a última que você fez, essa é o sequencial. No nosso caso aqui é curso, né? Vamos botar curso. Agora começa a parte técnica, né? Isso mesmo, sem a gente entrar no barco, etc. Né? Pessoal, tipo de amostrador. Aqui é onde começa a nossa análise, né? Existem vários amostradores, como nós vimos ontem, né, na aula, né? Particularmente aqui no Brasil, nós utilizamos 4 tipos de amostradores. Nós utilizamos o SDH 48, que a gente chama também de AMS1, é aquele aval, não é? A profundidade aqui, a gente vai ver daqui a pouco, mas deve ter vertical aí, profundidade acima de 1 metro, talvez até 2 metros. Então a gente vai ver que esse amostrador aval a gente já vai descartar. O SDH 48, que é para medições aval, não vai ser utilizada nessa estação, ok? Nós temos outro amostrador, que a gente chama de AMS2 ou o SD49, que é aquele amostrador, depois eu vou pedir o pessoal, por favor. Então, o SD49, que a gente chama
Tô falando que tá aqui, ó. Então esse aqui, ó, não vou levantar, que é um pouco pesado. Então esse é o amostrador AMS2, que é o D49. Que é o que a gente usa em várias situações, que é o que provavelmente ele vai utilizar aqui. Existe um amostrador, esse aqui, ó, esse aqui já é o que nós vimos ontem, né? Esse é o DH59, ou que a gente chama de AMS3, que na maioria dos casos pode ser utilizado assim como aquele D49, mas em situações onde a velocidade de escoamento ali não seja tão alta e as profundidades não sejam tão altas, porque senão ele vai ser arrastado, né? E nós temos esse amostrador aqui, ó, que nós chamamos, aqui no Brasil ele já não é da série americana, aqui no Brasil nós chamamos de amostrador de saca, né? Na verdade é um saco, é esse aqui, ó, container flexível, né? Ou de AMS 8, ok? Então agora já pergunto para vocês, né? Com base no que nós vimos ontem, qual desses 4 amostradores a gente, apesar de que a gente vai ter que ter as profundidades aqui, mas vamos supor que as profundidades aqui variem entre 1 e 2 metros. Eu utilizaria esse daqui, o SDH48? Não, porque é aval, né? Aqui é quando você vai realizar a medição aval. Então esse você já não vai utilizar. Ok? O AMS8, a profundidade aqui não vai estar mais do que os seus 3 metros, né? O rio está baixo, né? Vai estar entre 1 e 2. A gente utilizaria esse amostrador? Não, esse amostrador é para quando haja alguma vertical com profundidade superior àqueles 15 pés, 4,70 metros. Não vamos utilizar esse amostrador, né? Então nós temos aqui 2 opções. Ou a gente utilizaria o SDH59, que é o AMS3, ou o SD49, que é o AMS2. Para essa situação aqui, poderia ser utilizado qualquer um deles, ok? Vamos utilizar o D49 AMS2, ok? Eu prefiro utilizar esse porque eu acho mais fácil de tirar a garrafa do que esse aqui, ó. Isso lá no barco, você puxa, a garrafa pode cair, etc. Mas também não tem problema, né? Poderia ser utilizado. Uma questão de preferência aí. Agora, se a velocidade do fluxo estivesse muito alta, pelo peso desse amostrador, ele pode ser arrastado. Aí você teria que obrigatoriamente utilizar o D49 ou a AMS2. Então, no campo tipo de amostrador, a gente vai colocar D49. Vamos pôr D49. Aí entre parênteses a gente vai colocar AMS2. Ok? Temos que saber as 2 denominações, né? Para não ter falha de comunicação em campo. Pessoal, outra informação importante agora. Nós devemos escolher o bico do amostrador, né? Isso é um ponto que muita gente tem dúvida também. Faz diferença porque existem 3 diâmetros, né, do bico do amostrador. É mais fácil desse um, né? O complicado era só aquele para usar, né? Mas para cada situação encontrada em campo, às vezes é mais pertinente ou às vezes não é nem possível utilizar algum bico desse, né? Regra geral, esse bico de 8ª a gente não usa. É para situações muito específicas na região norte, profundidades muito grandes, velocidades muito grandes, que aí você precisa diminuir o diâmetro, utilizar o bico com diâmetro pequeno, porque senão, para você descer em toda a vertical e subir, o seu container, seja ele flexível, como é aqui, ou rígido, como uma garrafa, ou de vidro ou de plástico, ficaria cheio completamente, não é? Aí você usa esse bico menor. Regra geral, a gente não usa o bico de 1/8, né?
Então, na realidade, agora nós só temos duas opções. Ou a gente utiliza o bico de 3,16 ou o bico de 1/4. Fica fácil também, não é? Se você olhar naquela ficha, naquela tabelinha para o bico de 1/4, o que está em vermelho aqui você não pode escolher realizar uma amostragem nessas profundidades, porque você está ultrapassando daquele limite, de um dos limites que nós vimos ontem para a velocidade de trânsito. Né? Nós vimos que para a velocidade de trânsito, para amostradores com containers rígidos, suspenso por cabo, há 4 limites. Um deles é aquele limite de inclinação do amostrador. A gente não pode descer o amostrador com uma velocidade superior a 40% da velocidade média na vertical do fluxo. Ok? Então, toda vez que essa relação passar de 0,40, ele está marcado aqui de vermelho. Tá vendo? Você não pode usar. Agora reparem, ó, o que está amarelo para esse correspondente a esse bico de 1/4, só vai até 2,6, 2,6, 2,7. Então, na prática é o seguinte, se houver alguma profundidade de amostragem aqui superior a 2,7, você já não pode usar o bico de 1/4. Ok? Entenderam isso? Por quê? Com o bico de 1/4, eu teria que descer com uma velocidade superior a 40% da velocidade média na vertical para o container não encher, não passar do volume máximo amostrável. Eu teria que descer mais rápido. Porque se eu descesse somente com 40%, quando você desce toda a profundidade e sobe, o container estaria completamente cheio, ou acima do máximo que ele poderia coletar, ok? Então, no caso prático aqui, basta a gente saber quais são as profundidades, né? Quando o Álvaro terminar ali, a gente vê, né? Provavelmente não vai passar dos 2,7 aqui. Então, seria aqui, ou a gente usa o 3,16 ou 1/4. Com base em quê? Profundidade máxima de amostragem aqui. Passou de 2,7, a gente não usa o bico de 1/4. Aí seria o 3,16. Não passou, a gente iria preferir usar o bico de 1/4 porque é mais rápido. Ok? Eu passaria menos tempo para coletar uma determinada amostra. Todo mundo entendeu isso? Então, pronto, o Álvaro está falando aqui que a maior profundidade que a medição foi realizada, essa aí com o molinete, né? Foi 2,24. Então, com base no que eu acabei de falar, qual seria o bico que a gente deveria ou poderia escolher? O bico de 1/4. Ok? Então já vamos aqui marcar, ó. Nós vamos usar o bico de 1/4. Pessoal, aí tem aqui, ó, o próximo campo, tem lá o método. Aí tem IL, que é igual incremento de largura, e ID igual incremento de descarga. No que pese que essa ficha ela é específica para o método igual incremento de largura, a gente deixa assim que eu quero que o técnico especifique qual é o método que ele está utilizando. Ele tem que saber qual é o método que ele está utilizando. Ok? Ele tem que saber. No curso aqui nós vamos utilizar os dois métodos. Iremos começar pelo método igual incremento de largura. Então aqui nessa ficha coloquem aí I, L. A vazão total aqui a gente não vai precisar para esse método, depois a gente preenche. Temperatura da água. Depois a gente preenche também, não sei quem mediu, cadê o Matheus, Marinho? Você viu lá pela medição? Então seria 19,5 graus Celsius. Alguém sabe por que a temperatura é importante? Principalmente por causa da viscosidade cinemática da água, né? Que varia muito com a temperatura, isso influencia no escoamento da água, no transporte de sedimento, né? E de maneira geral, inclusive a parte de qualidade de água, né? Então, é um parâmetro importante.
Distância, margem direita, margem esquerda, 40,9. Então seria 40,9 metros, é a largura superficial. Ok? Pessoal, próximo campo, né? É a cota no início da medição. Eu vi que alguém já tinha ido lá. 0,98 Então seria 98 centímetros, né? A gente mede cota em centímetros. Aí a gente pode colocar o horário, não deve ter mudado, né? Então o horário de agora seria, vamos botar 10 e meia. Hora início, né? 10h30. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai trazer da ficha de medição de descarga líquida os valores de distância do ponto inicial, que é uma estaca que tem na margem esquerda, ou distância para a margem esquerda, não tem problema. É só para a gente localizar a nossa vertical. Depois vamos pegar a profundidade de cada vertical de amostragem, velocidade média do escoamento em cada uma dessas verticais, ok? Para descarga líquida foram quantas verticais? Descarga líquida antes de quantas verticais? 15 menos as duas dá 13. Deu 13? 13 efetivas no Rio. Desculpa. 13 efetivas no Rio. Tem as duas mais, daí dá 15. Tá bom. Para descarga líquida. Então vamos usar essas 13, né? Como aqui na verdade foi curso e a gente ia... Nós realizamos também o Matheus, depois o Matheus vai mostrar para vocês, quando a gente dividir aqui as equipes, a questão da medição com o medidor acústico, né? Passar alguma explicação. Cadê o Matheus? O Matheus é coordenador de planejamento da rede hidrometeorológica lá da ANA, né? Trabalha com a gente lá na ANA, é especialista com medidores acústicos, medições com medidores acústicos. Como a gente fez duas medições, a gente vai mostrar como se preenche aqui a ficha e depois o Al vai mostrar como é que faz isso utilizando hidrossedimentos, ok? Para a medição de descarga líquida foram utilizadas 13 verticais. Vamos fazer a amostragem nessas 13 verticais, ok? Que é onde a gente tem velocidade e profundidades. Então aqui, pessoal, número da medição de descarga líquida. A primeira com velocidade foi a 2, foi a 2, ele começou na 2, que a 1 ele fez na margem, né? A 2 é a primeira que está dentro da água, é a 2, né? Então, ó, aqui, pessoal, nessa primeira coluna, número da vertical de descarga líquida, é só para a gente se orientar, né? Para saber em que vertical a gente vai parar. Então, normalmente você faz 20 verticais de descarga líquida e pega lá a metade para descarga sólida. Aí eu falo o seguinte, ó, se eu fiz 20 verticais de descarga líquida e eu quero pegar as pares, então quais são? Eu vou na vertical 2, vertical 4, vertical 6. Porque a referência é sempre a medição de descarga líquida, entenderam? Porque senão você confunde, né? Você mais 2, é de sedimento ou é de descarga líquida? A referência é a ficha de medição de descarga líquida para você poder localizar a sua vertical e parar o barco com o amostrador naquela vertical. Então, como aqui a gente vai fazer em todas, né? Questão de curso, então já vamos começar na 2. No caso, número da vertical de descarga líquida, na primeira coluna, a gente vai começar na 2. Então, vamos na margem, foi? Isso. Então pronto, vamos começar 2 e façam isso. A última foi 13? Mas aí foi na margem, né? Isso. Então a gente precisa de 14, né? Então vamos colocar até 14. Se não der tempo, a gente... Mas dá tempo. Então seria 2, 3 até 14. 4. Então, vocês vão preencher aí, ó, são, na realidade, 13 linhas, né? De 2 a 14. Então, no primeiro campo, na primeira coluna, número da vertical de descarga líquida, vocês vão colocar de 2 a 14. Pois não. Como foi determinado verticais? A gente pegou exatamente as mesmas que foram feitas de descarga líquida, né? Como aqui é a questão do curso, né? Na prática, normalmente a gente pega metade. Mas como aqui foram 14, foram 13, eu não quis pegar metade, seriam poucas, né? Como a gente vai separar aqui em grupos, vamos fazer nessas 13 verticais, de 2 a 14, ok?
Na prática, medição de descarga líquida com molinete, você vai pegar no mínimo 20 verticais, você pega a metade dos valores. Se você fez 22, você vai pegar 11 para fazer a amostragem de sedimento de suspensão. Ok? Não, com o M9 você, como você já tem aí várias verticais, aí você escolhe a quantidade, né? No método igual ao incremento de largura, você utilizaria no mínimo 10, por padrão a gente usa 10, e no método igual ao incremento de descarga a gente utiliza 5. Mas lembra que nós vimos ontem que essa quantidade de verticais depende de uma série de coisas, não é? Principalmente do objetivo do estudo, né? O objetivo, onde será utilizado aquele dado, né? Será coletado. Ok? Pessoal, agora, na próxima coluna, número da vertical de descarga sólida. Também é sequencial, começando em 1. Porque quando a gente utiliza uma garrafinha dessa e quer enviar para o laboratório separadamente, normalmente o que é que se faz na prática, né, que é mais fácil, né? A gente vai colocar o número da garrafa na tampa aqui. A gente escreve 1, aí guarda, a segunda 2 e assim por diante. Então, ó, na segunda coluna, a gente vai colocar começando de 1 até 13, ok? Então seria 1 até 13, né? Pronto, agora, essa já é a profundidade, né? Vamos pegar as profundidades, pessoal. Então seria da 1 a 13, eu vou dizer na sequência, ok? Eu vou falar vertical 1, no que pese que eu falei que a referência é de descarga líquida, mas vai ficar mais fácil, é de 1 a 13 e eu vou dizer na sequência as profundidades, ok? Então seria 1,14. Então, vertical 1 de sedimento seria 1,14, 1,14. Depois 1,10 a 2 de sedimento. Depois 1,12. Aí a 4 de sedimento seria 1,40. 5 de sedimentos 1,95. Aí a 6 de sedimentos, né? Seria 2,17, 2,17. Tá certo. Não, tá certo, tá certo. Não, tá certo. A 7 de sedimentos seria 2,18. A 8 de sedimentos seria 2,24. A 9 de sedimentos é 2,17. A 10 de sedimentos 1,96. A 11 de sedimentos 1,78. A 12 de sedimentos 1,61. E a última aí é 1,59. Acabei aqui. Tomara que vocês não tenham cometido o erro que eu cometi aqui, né? Isso é a profundidade, viu, pessoal? Vocês não botarem na distância ao PI, ok? Alguém cometeu esse erro, não? Não tem problema. Então, na realidade, é a quarta coluna, é a profundidade. Não tem problema. Vamos anotar agora a distância ao PI. PI é ponto inicial. Aqui no Brasil, normalmente a gente coloca na margem esquerda, né? Então seria o seguinte, pessoal, como é que a gente determina o igual incremento de largura? Lembra lá do igual incremento de largura? O exemplo que foi dado em sala de aula foi 110 metros, eu quero 10 verticais. Qual é o igual incremento de largura? 110 metros, eu quero 10 verticais. Qual é o igual incremento de largura? Seria 10, pessoal. Qual é a regra? Qual é a fórmula? É a largura dividido pelo número de verticais mais 1. Então seria 110 dividido por 10 mais 1. 110 dividido por 11, dá 10, né? Então o igual incremento de largura seria 10. No nosso caso aqui, 2,91.
seria 40,9. A gente está com 13 verticais, não é isso? Então 13 mais 1, 14. Isso? É, isso. Ok? A gente não precisa colocar o 2,92, né? Lembra lá, ó. Você coloca o barco em 2,90. O cara, não, é 2,92. Não precisa disso, né, pessoal? Então seria 2,90 a partir da margem. Para a gente pegar as verticais e amostrais, todo mundo entendeu como você pega igual incremento de largura? Então, seria a largura superficial dividido pelo número de verticais que você quer, mais 1. Ok? Nesse caso aqui, está um valor aproximado para a gente pegar os valores que foram medidas, verticais que foram medidas, velocidades. A gente começa com a primeira aqui em 21,3. Aí isso depois vai de 3 em 3, né? Então a primeira seria 21,3. A segunda seria 24,3, o incremento está 3 metros, né? Que aí foi aproximado. Terceira, 27,3, só é somar de 3 em 3. Então, repetindo. A primeira, 21,3, aí você vai somar de 3 em 3. 24,3. Terceira, 27,3. 30,3. 33,3, 36,3, 39,3, 42,3, 45,3, 48,3, 51,3, 54,3 e 57,3. O incremento aqui está de 3 metros, não tem problema nenhum. Ok? Eu não tenho deixado claro, né? Você pode pegar como referência a margem ou o ponto inicial. Toda estação fluviométrica tem um ponto inicial que a gente chama de PI e um ponto final que a gente chama de PF, que serve simplesmente para uma referência horizontal ao levantamento do perfil transversal. No caso aqui, essa referência. Okay? Isso é do ponto inicial, como está inclusive aí na ficha, né? Distância ao ponto inicial. Teria problema fazer em relação à margem? Não teria problema nenhum. Então vamos anotar agora as velocidades, pessoal, de cada vertical. Eu vou dizer na sequência, né? Cuidado para não se perder. Então seria... Começa 0,18? Então seria 0,18, 0,41, 0,36, 0,37, 0,50, 0,46, 0,55, 0,53, 0,54, 0,50, 0,50, 0,41 e 0,38. Alguém ficou para trás? Vou repetir, viu? Na sequência. 0,18, 0,41, 0,36, 0,37, 0,50, 0,46, 0,55, 0,53, 0,54, 0,50, novamente 0,50, 0,41 e 0,38. Ok? Igual, essa é a velocidade média na vertical, não é isso? Na vertical. É a média, né? É, a média na vertical. Aí começa em 3. Pois não? Ó,
antes de nós chegarmos aqui na estação, né, a equipe de Furnas, né, que está dando apoio a essa prática de campo, que é inclusive responsável por essa estação, eles realizaram a medição de descarga líquida, né, e a referência horizontal, que normalmente se utiliza, é o ponto inicial. Na margem de cá tem uma estaca, né, que ele sabe, obviamente, onde é que está, e usa essa estaca como referência horizontal para determinar as verticais. Então esse 21,3 é a distância horizontal nessa seção de medição, é aquela estaca aqui, ó. Então daqui para a primeira vertical é 21,3. Eles mediram isso com a trena. Ok? A largura superficial aqui que deu aproximadamente 41 metros. Okay? A distância do PI para o PF aqui é coisa de 60 e alguma coisa. 65 metros. Ok? Este é o PI. Aham. PI é ponto inicial, PF é ponto final. Aqui no Brasil a gente padronizou, na maioria dos casos, o PI está na margem esquerda do rio, o rio está nesse sentido, ó. E o PF é na margem direita do rio. Porque isso é importante, levantamento de perfil transversal, né, pessoal? Da seção transversal. Isso fica invertido. Aí você não entende se está tendo erosão, deposição. Ok? Ok, pessoal? Ótimo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos entrar na questão da aplicação do método, né? Vejam que a próxima coluna agora, a gente vai pegar os valores, né? Mas a gente vai multiplicar a velocidade pela essa profundidade, mas é a profundidade de amostragem. Que a gente vai tirar a zona não amostrada, que nesse amostrador, o SD49, aproximadamente a 10 centímetros. Que efetivamente até onde eu vou, né? Eu vou a 10 centímetros do leito. Ok? Então como é que seria o cálculo de profundidade e velocidade? Então seria o seguinte: qual é a profundidade da vertical 2 de descarga líquida e 1 de sedimento? Qual foi a profundidade? 1,14, correto? A zona não amostrada, que é a distância do bico à parte mais baixa do amostrador, a gente pode considerar para o SDH48, o SDH59 e o SD49 como sendo 10 centímetros. É 9, 11, mas pode considerar 10, né? Então seria 1,14 menos 0,10, que dá 1,04. Então seria 1,04 vezes 0,18. Eu só preciso colocar aqui com... eu só vou botar aqui 3 casas, só precisaria 2, vou botar 3. 0,187. Então a multiplicação entre profundidade e velocidade deu 0,187. Como a nossa colega aqui já fez todos, fez não? Ah não, então vamos fazer aqui todos, né? Não tem problema. Então, segunda vertical de sedimentos, tá? É 1,10, correto? A profundidade? 1,10 menos 10 centímetros dá 1. 1 vezes 0,41 seria 0,41. Ok? A gente vai fazer a multiplicação para todas as 13 verticais. Então, 1,12 menos 0,10 é 1,02. 1,02 vezes ponto 36 está dando 0,367. Tu estás com o teu notebook ali? Quarta vertical de sedimento. 1,40 menos 0,10. Não salva uma travessia dessa para mim no Excel aqui. Eu vou repetir os 3 valores que nós calculamos até agora. Primeiro é 0,187. Segundo, 0,410. Terceiro, 0,367. O quarto agora. Então seria 1,40 menos 0,10 dá 1,30. Multiplicado por ponto 37. 0,481. Quinto de sedimento, 1,95 menos 0,10 dá 1,85 vezes 0,5. 0,925.
Software. Sexta vertical de tão sedimento é 2,17 menos 0,10, dá 2,07. Né? Vezes Todo ano ponto distribuo pra América 46, Latina inteira, velho. Pessoal de fora. tudo usando, 0,952. Bom, bom. Sétima vertical de sedimentos, 2,18 menos 0,10 dá 2,08 vezes 0,55. Vai dar 1,144. Oitava vertical de sedimento seria 2,24 menos 0,10, vai dar 2,14 vezes 0,53. 134. Nona, né? Nona vertical de sedimento, 2,17 menos 0,10 dá 2,07 vezes 0,54. 1,118. Décima vertical de sedimentos, 1,96 menos 0,10 vai dar 1,86 vezes 0,5. Dá 0,930. Décima primeira, profundidade 178 menos 0,10 dá 168 vezes 0,5. Dá 0,840. A penúltima, que é a 12ª, seria 1,61 menos 0,10 dá 1,51 vezes 0,41. Excel, né? Esse Que seria 0,619. E a última, que é a 13ª, seria 1,59 menos 0,10 dá 1,49 vezes 0,38, que seria 0,566. Pergunta: por que a gente está fazendo esse cálculo aqui de profundidade e velocidade? Para quê? Para definir a vertical padrão. Então, qual seria a vertical padrão? Seria a 8 de sedimento e a 9ª de descarga líquida, não é isso? Que deu 1,134, não é isso? Muito bem, é a 8 de descarga líquida, que é a 7ª de sedimento, que seria 1,134. A nossa referência, pessoal, lembre, a referência é a vertical de descarga líquida. Então vamos botar a vertical 8, ok? Então na parte superior, número da vertical, vou colocar 8. Tá vendo onde tem na parte superior dessa tabelinha? Tem lá, vertical padrão, é o maior produto entre velocidade e profundidade. Número da vertical, vertical 8, que é descarga líquida, ok? Número da garrafa, eu não expliquei isso ontem, eu vou explicar hoje, né? Olha aquele que está anotando, que eu às vezes deixo para explicar as coisas depois, né? Aí se eu não explicar hoje, vocês me lembram amanhã. O número da vertical eu vou chamar de extra. Depois eu vou explicar o porquê dessa extra. Então, desculpe, número da garrafa é extra. Distância ao PI, então vertical 8, então a distância ao PI é 39,3, correto? A velocidade na vertical 8 é quanto? 0,55. A profundidade 2,18. Reparem que a nossa vertical padrão aqui não é a vertical que apresentou a maior profundidade. Não é? Agora, complementando a nossa resposta, por que a gente precisa identificar a nossa vertical padrão, que é devida que corresponde à vertical que tem o maior produto entre velocidade e profundidade? Por quê? É porque lembre que no método igual ao incremento de largura, que é o que a gente vai utilizar agora, antigamente esse método, inclusive, era conhecido como método igual velocidade de trânsito, era IVT. Ou seja, a gente é obrigado a manter a mesma velocidade de trânsito em todas as verticais. Se você não mantiver essa velocidade de trânsito constante, você não está utilizando esse método. O método serve para padronizar, porque uma alteração naquele método, o resultado pode dar diferente, né? Aí eles não são comparáveis.
Então, e a gente viu ontem, né, em sala de aula, que se a gente mantiver a mesma velocidade de trânsito, mantiver o mesmo bico e estiver utilizando iguais incrementos de largura, aquela vertical que a gente vai coletar o maior volume vai ser aquela que tiver o maior produto entre velocidade e profundidade. Aí a gente identifica essa vertical, vai primeiro nela e maximiza o nosso volume na garrafinha. A gente vai buscar lá os 420 ml, porque a gente sabe que nas demais verticais o volume será igual ou inferior ao dessa vertical. Se a gente identificar erroneamente, quando chegar na vertical padrão, que é o que você deveria escolher, vai ultrapassar o volume e você deve descartar todas as amostras que você coletou. Ok? Então é importantíssimo a gente identificar de maneira correta essa vertical que a gente chama de vertical padrão. Só adicional, pessoal. Enfim, isso não tem livro nenhum, mas pela lógica, né? A gente chama de vertical padrão. Por que vertical padrão? Porque ela é que vai definir o padrão de velocidade que você vai colocar em todas as demais. Ok? O que você fez nessa vertical, você vai fazer nas demais. Inclusive mantendo a velocidade de trânsito. Pois não. Eliminou continua com esse. Você pega padrão, e a esse você permanece ou acabou para esse? Não, continua com a êxito. Mesmo no método igual ao incremento de descarga, a orientação é que se faça na vertical correspondente a 50%. Ok, pessoal. Alguma dúvida até agora? Isso aí que ele perguntou, você faz duas coletas na vertical padrão? Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar. Você faz a vertical padrão? Depois eu vou explicar mais ou menos hoje aqui e amanhã com mais detalhes, que está mais tranquilo. Não vai mascarar? Ok? A composta? Não, a gente está falando o seguinte, a gente vai coletar a amostra, a gente não falou em momento algum que a gente vai misturar isso em canto nenhum. Ok? Coletar, você pode coletar quando você quiser, mas não misturando, não está afetando sua medição. Identifica ela como essa? Exatamente. Exatamente. Ela é analisada separadamente. Mas eu explico como isso é uma rotina na rede, Ana, CPRM, outros parceiros. Eu vou passar um pouco aqui mais rápido, mas eu explico amanhã. Ok? Me cobrem, hein? Ok. Pessoal, vamos lá agora. Ó. Velocidade de trânsito. A gente precisa definir a velocidade de trânsito na vertical padrão. Nós temos 4 limites, né? Velocidade de trânsito. Não é isso? E já indo direto para a nossa fichinha, né? Para a gente aproveitar o tempo em campo, né? Deixar o que a gente pode fazer em escritório, a gente faz em escritório. Em campo, vamos aproveitar aqui nosso campo, né? Não vai chover, né? Que nessa época aqui em Brasília, na parte central aqui não chove. A gente vai usar o bico de 1/4, né? E todos entenderam porque a gente vai usar o bico de 1/4, não é isso? Não tem nenhuma profundidade superior a 2,7 metros. Eu poderia usar o bico 316? Poderia. Só vai demorar mais tempo para coletar o mesmo volume. Eu já vou usar o máximo que eu posso, que é o bico de 1/4. Veja que é o seguinte, ó. A nossa vertical padrão, a profundidade dela é 2,18. Vamos arredondar esses valores, né? Não precisa ser essa precisão toda não, né? 2,20, ok? A zona não amostrada desse amostrador aí, que é o D49, aproximadamente aí 10 centímetros, né? Então, quando você pega 2,20 menos 0,10, dá 2,10. Então, você vai nessa fichinha e vai olhar lá, o bico de 1/4, viu? 2,10, a gente tem o seguinte, ó. Se você descer com 32% do valor da velocidade média vertical, teoricamente você vai coletar 420 ml. Se você descesse, né, com 44%, que é o que está vermelho aí, você teoricamente iria coletar um volume menor. Você está descendo mais rápido, seria 300 ml. Então, a gente usa essa tabelinha, seria o valor médio. Então, o nosso K, o que seria esse K? É a relação entre a velocidade de trânsito que você vai utilizar e a velocidade média na vertical. Seria o valor médio. Então, ó, 2,1, o valor médio é quanto? 0,38. Pessoal, na dúvida, olhe na parte inferior da ficha. Na parte inferior esquerda, tem lá dizendo o seguinte, ó. Tempo mínimo na vertical padrão. A gente vai ver que vai ser 2 vezes a profundidade, vezes uma velocidade de trânsito, que a gente chamou aí de máxima. E
Quem é essa velocidade de trânsito? É esse K vezes a velocidade média. E esse K é o 0,38. Ok? Então, quem é a velocidade de trânsito que a gente vai usar nessa vertical, que a gente pode usar para coletar aqueles volumes de 360 ml? Então, seria 0,38, não foi isso? 0,38 vezes a velocidade média, que é 0,55. Quanto é 0,38 vezes 0,55? Então, 0,21, né? 219 ou 9? Então, seria 0,21. Então, seria 21 centímetros por segundo. Ok? É, 0,21 metro por segundo. Pessoal, tempo, que é o intervalo aí de amostragem. Qual é o mínimo e o máximo que a gente vai testar lá agora? Aí tem aqui, ó, na parte inferior da ficha, que é o tempo mínimo. É 2 vezes a profundidade amostrável, dividido por essa velocidade que a gente acabou de calcular. A profundidade amostrável aqui, lembra que a profundidade vertical é 2,20, menos 0,10 é 2,10. Aí eu faço 2 vezes 2,10. Então seria 2 vezes 2,10 dividido por 0,21. Deu 20 segundos. Então, por que 2,10? lembra lá que a gente não vai descer o amostrador, o bico dele não toca no leito, não é? Ele tem uma distância entre o bico e a parte inferior do amostrador que eu não consigo amostrar. A gente chama de zona não amostrada. Aí você arredondou 2,08 para 2,10. Lembra que a gente não precisa dessa precisão, até porque... Vocês vão ver, na prática, pessoal, quando você está no barco, você não fica o barco estável ali, né? Aqui é uma situação quase que atípica, né? Nos dias que a gente tem, né? O rio tem uma velocidade maior, né? Tem uma certa turbulência. Você movimentando no barco já foi embora esses 2 centímetros. Ok? Então não precisa ter essa precisão, né? Nem se justifica. Então o tempo mínimo é 20 segundos. E o tempo máximo, ó, é essa tabelinha na parte inferior esquerda da tabela. Não é, ó? Qual é o bico que a gente vai usar? Qual é o bico? De 1/4. Qual é o volume que eu quero? 420. Qual é a fórmula? 13,3 dividido pela velocidade média na vertical. Todo mundo localizou isso? Na tabelinha embaixo, ó, na parte inferior, tem lá o bico de 1/4 de polegada. Eu quero os 420 ml, que é o volume máximo amostrável com aquela garrafinha de quase meio litro. A fórmula seria 13,3 dividido pela velocidade média na vertical. Chama atenção, pessoal, esse V é velocidade média na vertical, não é velocidade de trânsito. Cuidado para não dividir para esse 0,21 que a gente acabou de calcular. Ok? Então vamos fazer o cálculo? Então seria 13,3 dividido por 0,55. Deu 24,2. Não precisamos trabalhar com casas decimais, né? Não faz nenhum sentido, né, pessoal? O amostrador vai entrar na água, eu vou disparar um cronômetro. Ele sai da água, eu vou disparar o cronômetro. Dependendo do tempo de reação de cada um, esse decimal já foi embora, né? Então seria 24 segundos. Ok? Então o tempo mínimo seria 20 segundos e o tempo máximo seria 24 segundos. Ok? Teoricamente, com 24 segundos naquela vertical, a gente iria coletar qual volume? 420 ml. A gente vai ver na prática o que acontece. Lembra que eu falei que nessa forma que a gente deduziu em sala de aula, essa que está na tabelinha verde aí, tá vendo? Para cálculo do tempo, 4 vezes o volume da amostra, a gente desprezou uma coisinha que quando a velocidade está baixa, ela faz diferença. Então, a água vai entrar no amostrador pelo esse fator que a gente desconsiderou, que se tiver tempo eu mostro amanhã. Quer dizer, vou mostrar amanhã, né? Então o tempo vai ser um pouquinho menor, provavelmente. Ok? A gente vai conseguir os 420 ml com um valor de 22 segundos, 21 segundos, às vezes até com 20 segundos. Ok? Mas não interessa aqui, é o tempo que der ali, a gente vai anotar isso. Pessoal, vamos supor, não é? Já são 11h10, mas vai dar tempo de fazer tudo. Porque o método de descarga é um pouco mais rápido e a gente vai utilizar só 5 verticais, né?
vamos supor que o tempo, a gente vai primeiro buscar o 24 segundos, né? Então aqui, ó, 24 segundos, a gente vai descer com 12 e subir com 12, correto? A gente vai fazer uma coisa par, desce com 12, sobe com 12. Qual é a profundidade da vertical padrão? 2,18. Amostrável seria 2,08. Aí você fala, vai até 2,10 com 12, não é isso? Então, ó, tá pegando, ó, 210 centímetros dividido por 12 segundos. Você vai utilizar aí, ó, dá 17,5, seria 18. 18 centímetros por segundo. Aí lá no guincho você vai descer 18 por segundo. Quando o cara contar 1, você tem que estar em 18. Quando contar 2, tem que estar quanto? 36. 3, 54. Você está utilizando mais ou menos uma velocidade por volta disso, um valor médio. A gente calculou o tempo mínimo 20 segundos e o tempo máximo 24 segundos. Muito provavelmente vai dar menor que 24. Vamos supor que dê 22. A gente vai descer lá com 24, a gente vai ver que vai encher. Vamos supor que dê certo com 22. Não precisa anotar o tempo gasto agora, é só quando a gente estiver lá dentro d'água. Vamos supor que seja 22. Lembra que eu falei que mesmo sem entrar na água, a gente já sabe qual é o volume que a gente vai coletar aqui? Então, só vai depender desse tempo gasto agora, né? Se der, nem do tempo gasto, né? Ó. Então, na realidade, nessa vertical padrão, que é a vertical número 8, descarga líquida, esse produto está dando, o produto de profundidade e velocidade está dando 1,144, correto? Então, ó, a gente vai coletar nessa estação, por esse método, a gente vai coletar 3,6 litros. Ok? Aí a gente precisa saber, não, eu tenho um galão de 5 litros e vou montar uma amostra composta aqui, eu sei que um só dá. Ok? Eu vou explicar. Ok? 3,6 nessas 3 verticais. Pessoal, qual foi a conta? Bem simples, a gente vai fazer isso também amanhã lá em sala de aula, né? Lembra qual é o indicativo do volume que nós vimos em sala de aula? É o produto profundidade e velocidade, correto? Qual é o produto profundidade e velocidade da vertical padrão? Deu quanto? 1,144. Quando a gente soma todos, aqui, está dando 9,673. É uma regra de 3. Entenderam? Seria 9,673 dividido por 1,144 vezes 420. Aí você fala o seguinte, não, eu estou pegando 3,6. Será que eu posso coletar 2 amostras em cada vertical? Daria 7,2. Às vezes eu tenho os galões aqui de 5 litros, ok? É lógico, não vai ser exatamente, vai ser por volta desse valor. Ok? Alguma dúvida? Ok, pessoal, então assim, só retomando um pouco, foi o que nós fizemos inicialmente, né? Nós identificamos a vertical padrão, né? Dentre aquelas verticais, né? Com base no valor do produto entre profundidade e velocidade, e foi aquela vertical que está marcada aí, à nossa direita aqui, mais para a margem esquerda, né? Do rio, ok? Essa foi a vertical número 8. Então nós já coletamos a amostra na vertical padrão e nas demais verticais do lado da margem esquerda do rio. Nós estamos agora na vertical número 9. Então a profundidade dessa vertical número 9 é 2,24 metros. Como a zona não amostrada, que é a distância entre o bico do amostrador e a parte inferior do amostrador de aproximadamente 10 centímetros, a nossa conta seria 2,24 menos 0,1, né, dá 2,14. E eu vou multiplicar agora para uma constante que a gente já calculou. Que constante é essa?
é o tempo gasto na vertical padrão, que foi 22 segundos, dividido pela profundidade da vertical padrão, que seria 2,18 menos 0,10. Essa relação a gente já calculou e deu 10,58. Então, na prática, o que a gente faz para calcular o tempo mínimo? Basta chegar naquela vertical, calcula a profundidade amostrável, que é a profundidade total, menos a altura correspondente à profundidade não amostrada, que seria 0,10. Então, nesse caso, seria 2,24 menos 0,10, dá 2,14, vezes 10,58. Então, seria 2,14 vezes 10,58. Vezes 10,58. Então, isso aqui deu 27 segundos, não foi isso? Tá certo essa conta? 2, não, eu fiz errado aqui. Deu 23. 2,14 vezes 10,58. Tá dando, deu isso mesmo, 23 segundos. 23 segundos. Ok? Então seria, ó, o tempo mínimo 23 segundos. Aí eu tô com o resultado no visor da minha máquina, eu só vou multiplicar por 1,1. Essa fórmula está também na parte inferior direita da ficha de campo. O tempo máximo será o tempo mínimo mais 10%. Então seria o tempo mínimo 23 segundos e o tempo máximo 25 segundos. Então nesta vertical número 9, a gente vai realizar uma amostragem com o tempo entre 23 segundos e 25 segundos. Como a gente vai fazer uma coisa par, que é descer e subir, a gente escolhe 24 segundos. Então a gente vai descer com 12 e subir com 12 segundos. Então a gente vai descer 2 e 14 com 12 segundos. Então 2 e 14 com 12 segundos. Deu aí aproximadamente 18 centímetros por segundo. É o que a gente vem usando mais ou menos uns 20 centímetros por segundo. Ok? Só vou precisar do cronômetro, eu vou tentar fazer aqui. Ok, então ele só vai agora abaixar um pouco o amostrador para que a quilha dele toque na água e o amostrador se alinhe no sentido do fluxo. É errado você descer o amostrador de uma vez só, que ele desce assim. Quando ele é submerso, ele vai se orientar no sentido do fluxo. Mas aí você já desceu o amostrador e ele não estava com o bico alinhado ao escoamento, à linha de fluxo. Ok? Então, quando quiser ir, já pode ir, Ailton. Seria, a gente está na vertical número 9, então você vai, desce 2 e 14 com 12. 12 segundos. Pode ir. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 segundos. Era entre 23 e 25, deu 24. Então está dentro do tempo. A gente só vai avaliar agora o volume. A gente vai ver que o volume vai ficar muito próximo aqui dos 420 ml. Quando ele estava saindo água pelo bico do amostrador, Posso pôr aqui? essa aqui a gente também vai colocar 420 ml. Esse retângulo, a parte inferior é 300 ml, na parte superior 370, né? Então seria aí uns 420 ml. Não, esse aí pode vai mostrar. É a mesma medição que esse aqui é a mesma, né? Que a gente vinha fazendo, né? No, but this is not. This is time actually spent. This is minimum time, maximum time, time actually spent. Which was 23.5 or 25. Então seriam 420 ml, 2
estou escrevendo ao lado aí da coluna tempo gasto. E nós temos ainda aqui 1, 2, 3, 4, 5 verticais. 5 verticais. Confere 1, 2, 3, 4. Tem uma bem na pontinha ali, né? 5, ok. Podemos lá para a vertical agora, número 10. E vamos repetir o procedimento. A gente está mantendo a mesma velocidade de trânsito em todas as verticais. E mantendo iguais incrementos de largura. Mantendo de igual maneira os incrementos de anchura. Nessa vertical, é a vertical número 10, a profundidade é 2,17. Então, como é que fica a conta? Como está a conta? Então, ser 2,17 menos 0,1 dá 2,07 vezes 10,58. 22 segundos de tempo mínimo. Dividido por 1, alcançamos os 24 segundos. Entre 22 e 24 eu puedo... Desce com 12, sobe com 12. Desce 2,10 e sobe 2,10, cada um com 12 segundos. Deixa eu colocar aqui o cronômetro novamente. Aí pode descer um pouquinho para alinhar o amostrador no sentido do fluxo. Se quiser já pode ir. Desce 2,10 com 12. Desce com 12, sobe com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4. 24 segundos. A gente sabe que vai ser superior a 400 ml também. Na realidade, a gente já sabe quanto é que a gente deve coletar em cada vertical. Então, se chegasse aqui, por exemplo, 150, eu sei que não deveria coletar somente 150 ml. Por quê? Porque a gente sabe que nessa vertical a gente ia coletar alguma coisa aí, aqui está dando uns 400, 410, vamos dar 400, né? Por que a gente saberia que isso aqui ia dar por volta de 400? Quem sabe? Por causa da profundidade e do tempo de produto da... Não consigo para mais ou menos, mas de maneira mais direta. Como é que a gente sabe disso? Como é que eu saberia que isso aqui deveria dar 400 ou por volta de 400? Teve a regra de 3 que a gente fez antes, né? E a gente acabou não, a gente anotou aqui, pessoal. Olha qual é o produto entre profundidade e velocidade. Tá dando 1,19. É isso? Ou desculpe, 1,12. 1,12. Para vertical padrão, tá dando 1,14. Então a gente sabia que se alguma coisa por volta de 400. Se tivesse 200, até mesmo 300, aconteceu alguma coisa aqui. Alguma folha, algum plástico pode ter enganchado no bico do amostrador. Você movimentou o amostrador descendo ou subindo, ele não coletou, ou coletou muito pouco, e você retornou. Isso é o que a gente chama de gerenciar a sua medição. Você não está simplesmente indo vertical por vertical, só descendo o amostrador e subindo. E o que veio, veio. Não, você está olhando, analisando a medição e dizendo, ó, eu já sei que aqui eu tenho que coletar por volta de 400 ml. E é o que deu aqui, né? Por volta disso, 400 ml. Então vamos colocar aqui, foram 24 segundos e nós coletamos 400 ml. Ok? Essa informação a gente já tem na ficha. No programa Hidrossedimentos, ele já mostra esse volume, né? Para facilitar a sua análise. Então ainda falta aqui mais 4 verticais, né? Então vamos lá, vamos fechar essa medição.
Não vamos demorar muito, que uma parte da equipe já foi almoçar, né? Pode ser que eles se empolguem e não deixem pra gente. Not take too long because the rest of the team already went to have lunch. If we take too long, then we know. Vamos na vertical 11. Então, vertical 11, profundidade 196. Então fica menos 0,10 é 186 vezes 10, 58. Deu 20 segundos. 20 seconds. Então entre 20 e 22. Vamos usar também um 22 segundos. Então vai descer com 11, sobe com 11. Vai descer 1,90 com 11, desce e sobe com 11. Deixa eu só botar aqui, só um minutinho. Vou botar no cronômetro. Se quiser aí, pode. Baixa um pouquinho. Não, só aí. um pouquinho. Aí. Se quiser aí, pode ir. É, só colocamos uma linha com essa. Pode ir. Esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 segundos. Já porque tem quanto aqui? 250. Não, less than that. Ó, na parte inferior é 300, na parte superior é 370. 335. Tá na metade, né? Aqui dá uns 340. 340, 330. Yeah. All right. né? $340. Vamos lá, faltam mais 3, vai para vertical número 12 agora. Então, nessa vertical, profundidade 1,78 menos 0,10 vai dar 1,68 vezes 10,58. 18 segundos. Tendremos como resultado Mais 10% ou vezes 10%. Vai dar 20. Então, entre 18 e 20 podemos ir atrás do 20 também. Desce com 10, sobe com 10, desce 1,70 com 10. Só um minutinho. em 10 segundos. É só a linha mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Ok, quando quiser aí pode ir. 1,70 com 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deu 20 segundos. Bora. 300. Olha esse aí, para vocês repararem, o produto entre profundidade e velocidade do anterior, da vertical anterior,
tinha dado 0,93. O produto nessa vertical deu 0,84. Então eu já sabia que seria algo abaixo de 340 e não muito distante. Ok? Então está compatível com o que a gente vem acompanhando. Então 300 ml. Então só falta agora 2 verticais. Vamos lá, vertical número 13. 161, 6151 vezes 10,58. 16 segundos. Então entre 16 e 18. Você pode escolher 16 ou 18, tanto faz. Então desce 1,50, vamos usar o 8 aqui, né? Então seria, desce com 8, sobe com 8. É mais ou menos a mesma velocidade que a gente vem usando. Então desce 1,50 com 8. Só zerar aqui. Desce 1,50 com 8. Quando quiser aí, pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu 17 segundos, 17,00. Dentro, né, pessoal? Tá em 16, 18. Mesmo que tivesse fora, um segundo vai fazer diferença, né? É agora. 270. 260. 260. Talvez. É 300. É. E a parte superior é 370. Tem 70 ml ali. Então talvez seria. Acho um pouco menos. 260 tá muito. 250. Isso aqui é 70 ml. Ó. 70 ml. Então aqui teria alguma coisa entre 50 e 60 ml, talvez. Então seria 300 ou 350 ou 340. Sorry, 240 ou 250. Ok? Vamos botar 240 ou 250? 245. 245. Vamos colocar 240. 240. Estando bom para ambas as partes. Tem mais uma vertical? Foi 240, né? E vamos agora para... Agora eu não anotei o volume da primeira vertical. Quanto é que foi a primeira vertical lá? Quem é que anotou? Alguém anotou daqui? Não, a primeira vertical. A 9? O volume. A vertical número A2, que é a primeira de 100 ml. A primeira que Foi 120? 120. Aqui foi na hora da mudança do pessoal ali, eu não anotei. Ok, vamos para a última. Vamos a la última. Vertical. Ok, nessa vertical a profundidade aqui 1,59. 1,59 na vertical. Então 1,59 menos 0,10 é 1,49 vezes 10,58. Isso dá aproximadamente 16 segundos. Mais 10%, no caso aqui deu 17 segundos. Então é 16, 17, vamos fazer com 16, desce com 8, sobe com 8. E a gente vai descer 1,50 com 8 segundos.
botar no cronômetro. approximately in 8 seconds. Ele um pouquinho. Peraí. Deixa eu olhar. Quando quiser aí pode ir. Você vai descer 1,50 com 8. Desce com 8, sobe com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O meu aqui deu 14, que eu apertei um pouquinho antes. 14 segundos, pessoal. Ó, em vez de ser 16, deu 14. Mas isso foi combinado aqui com o Ailton, foi justamente pra gente descartar a amostra. E tá fora da nossa tolerância. Ok? Na prática, não ia fazer muita diferença nessa sessão aqui, né? Mas como aqui é um curso e ainda mais está sendo filmado, né? A gente vai descartar. Então aqui seria mais ou menos uns 160. Ou seja, a gente deveria coletar um pouco mais nessa vertical, né? Então vamos descartar. Vou fazer novamente. Ok? Então vamos fazer novamente aí. Desce 1,50, desce com 8, sobe com 8. Porque o Ailton tá com fome, foi um pouquinho mais rápido, não foi, Ailton? Vamos lá, desce 1,50, só um minutinho. Desce um pouquinho. Desce 1,50, desce com 8, sobe com 8. Quando quiser aí já pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu 15 segundos. Aí esse eu vou deixar. Não tem problema. 15 segundos, pessoal. Aqui, ó. Tava entre 16 e 17. Mais ou menos um segundo nesse intervalo. Não vai fazer diferença alguma. Ok? Não tem problema. Até bom, porque na sala de aula a gente vai ver o que vai acontecer com essa vertical pelo fato da gente não colocar o tempo dentro do intervalo calculado, né? É interessante, também foi combinado também para a gente poder explorar mais, né, nossas alternativas em sala de aula. Então seria aqui por volta de 120? 120? Não. Aqui é 300. Embaixo aqui é 300. Lower part is 300. 220. Pleasant. 180. Quanto é que você acha que tem? Isso aqui é 300. 180. 180. Que calma. You need to employ me here, man. Pessoal, quanto é que a gente... Esse aqui deu 180, né? Deixa eu só colocar a tampa aqui. Vamos somar aqui o nosso volume? Vamos somar o nosso volume aqui, para ver quanto é que tá dando, ó. Quanto é que a gente disse que ia coletar? 3,6, deu 3,62. Ok? Então a gente já, mesmo sem entrar na água, pessoal, a gente já sabe qual é o volume que a gente vai coletar daquela estação. Aí você compara com a quantidade de recipientes que você tem na sua caminhonete para ver se é suficiente para armazenar aquelas amostras. Ok? E aqui nesse galão também você tem como medir, ó. Essa marquinha aqui é 3,5, aqui 400 seria mais ou menos isso, 3,6, 3,7. É? Ok? Então tá tudo certinho.
a canetinha, a gente marca depois, né? Não tem aqui não, né? Depois eu marco a canetinha aqui que a gente vai marcar com o código. Tá aqui ou tá nessa aí? Tá nessa aí a caneta? Tá nessa aí. Não, lá fora eu marco, né? A gente vai marcar, colocar aqui o código da estação, a data, o método. Quando a gente colocar o método que é igual ao incremento de largura, ele sabe que ele vai ter que analisar essa amostra no laboratório como sendo composta, que é composta. Ok? Então, no mínimo, o código da estação, a data e o método. Ok? Mas a amostra extra tá junto. Mas ali eu não coletei extra, eu vou explicar amanhã. Foi só para ganhar tempo. Sim, Aquela que eu coletei, eu já coloquei aqui dentro. Se fosse a extra... Aí eu fazia separado. 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 Foi só para ganhar tempo aqui. E a gente ganhou bastante tempo hoje, vai dar para fazer tudo que a gente... Estamos de acordo com o nosso cronograma aqui certinho. Ok? Pessoal, perguntas, né? Tem uma dúvida com relação ao recipiente só. Ele não tem problema de ele ser transparente, ele não teria que ser escuro para diminuir a incidência de luz solar? Não deveria ser escuro para diminuir a incidência. Ele aqui, ó, ele pode, até deve ser transparente, né? Eu preciso ver, né, se ele não está sujo por dentro nem nada. Agora, quando você for armazenar a amostra para enviar para o laboratório, não pode ter incidência de luz solar. Entendeu? Para não crescer, né? Tem micro-organismos aqui dentro, né? Etc. Para que não ocorra nada com a amostra, não tem nenhum problema. Né? E, na realidade é assim, você tem que ter um prazo máximo para você enviar essa amostra para o laboratório. Não pode passar muito tempo, né? Então tem vários cuidados, né, que tem que se ter com a amostra para preservar a amostra e não ter impacto no seu resultado. Para armazenar, a gente costuma armazenar ele em uma caixa de madeira que diminui a incidência, isso é o correto mesmo? Pode ser, sim, mas assim, não precisa ser uma caixa desde que seja fora da incidência de luz solar. Né? Pessoal, mais perguntas? Vocês viram que o procedimento é bastante simples, né? Aí vocês estão perguntando para que a gente viu aquela teoria toda, né? Mas é simples em campo, mas tudo tem uma explicação, né, pessoal? Pode ser número par. Ok? Vamos fazer o seguinte, se ninguém tem dúvida, eu acho que o Matheus foi almoçar, que é o que fez a medição com o medidor acústico, já poderia passar alguma coisa para vocês, alguma explicação. Vamos esperar o seguinte, já podemos ir para a margem, então vocês querem fazer mais alguma amostragem ou é suficiente aqui? É porque o outro método, o Álvaro vai mostrar com os sedimentos, aí a gente sai para almoçar, ele pega a equipe que está vindo. Na coluna, onde tem o número da vertical, descarga sólida, pode botar 1 ali, que é a primeira vertical, está a distância de 28,2 metros, a partir do PI, então 28,2 metros. Ali a profundidade é 1,67 metros, a velocidade 0,36 e o tempo mínimo 27 e o máximo 37. Esse tempo mínimo e máximo foi calculado como no método anterior ali para vertical padrão, mesmo critério. Até aqui. A próxima vertical vai corresponder a 30% da vazão. Ela está à distância de 35,4 metros. Profundidade 2,23. Velocidade 0,53. E o tempo mínimo 18. E o máximo 25. A distância 35,4. A terceira vertical, que vai estar com 50% da vazão, né? A distância é 40,6. Preciso deixar um espaço entre... Não, porque a gente vai coletar uma amostra só. Tá?
A profundidade 2,29. A velocidade 0,48. Tempo mínimo 20. O máximo 28. A quarta vertical, onde vai estar 70% da vazão, né? A distância é 46,1. Profundidade 2,25. Velocidade 0,48. Tempo mínimo 20. O máximo de 27. E a quinta vertical, a distância de 52,9 e o máximo 24. Bom, então agora a gente vai lá para o barco, né? E em cada uma dessas verticais vamos coletar a amostra. Qual é a nossa estratégia lá? Tentar trazê-la próximo do tempo máximo, que eu venho com um volume maior de amostra ali. Então, pessoal, na margem nós estamos a distância 19,2 metros. Até onde está a mão do rapaz, um pouquinho para frente? A primeira vertical... Está 2,10 para cá. A primeira vertical vai estar a distância 28,2 metros. Então vamos dar mais 9 metros a partir da margem. Lembre que esse método aqui, igual ao incremento de descarga, não coincide com as verticais que foram medidas com o molinete, né? Então, tem uma interpolação linear ali em cada vertical dessa. Álvaro, posso chegar aí? Até onde está a mão do rapaz? 2,10. 2,10, tá. Nós vamos ter que andar 9, então mais 7 metros. Então, 5. 5,10 aqui. 6. 7,10. 7,10 da mão dele lá ou da margem? Na minha mão aqui. Não, lá aqui. É, daquela margem lá aqui. 7, então é 9. 7,10. 8,10. 9. Então é ali. Primeiro. Pessoal, eu vou pra frente, você baixa a cabeça com o cabo aqui. Cuidado com o cabo aqui, tá? Eles vão para a linha de lá. Cuidado com a cabeça aí. Cuidado aí. Então aqui a profundidade é 1,67, descontando os 10, então a nossa profundidade efetiva 1,57. Tá certo? É. Então, pelo cálculo aqui, teria que ser entre 27 e 37 segundos, né, para fazer a coleta. No grupo anterior a gente fez aí com torno de 26 segundos, então pode tentar descer com 13 e subir com 13, né? Uhum. Tá. Alguém no cronômetro Quem aí? que vai cronometrar aí? Se alguém puder ir cantando. Consegue dali? Voz alta. He's asking somebody to check the time and count it out You to loud. help? Yep. That's okay. Do you want to do That it? helps the guy with in the winch. Ah, okay. Então vamos zerar o... Alô, a barriga ali? Deu, né?
Deu? Deu. Então. É porque não dá pra vocês verem, mas tá tudo 999 e que 8. Então, quer dizer, é o que ele falou, não precisa zerar, tá zerado, né? Tá. Então agora ele vai descer até a profundidade de 1,57. Vamos tentar coletar com 26 segundos, né? Então vai descer com 13 e subir com 13 para achar esse volume aí em torno dos 400 ml. Quem que vai marcar? Eu. Tá vendo ele lá? Tá vendo ele? Posso ir? Pode ir. Então tô indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Possivelmente tem um volume menor, né? Menor que os 400. Ó. Pode então, vamos tentar maximizar, vamos descartar essa amostra, pegar um volume maior com um tempo maior. Dá uma... Try it again to collect more water. Tem uma pessoa marcada? Posso ir? Pode. Tô indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tô no 24. Eu falei dele, tô chegando, parece que eu tava nele. Ok. Tá, nós vamos aproveitar a amostra, tá? Vai aproveitar? Vou. Quanto? Só um galãozinho ali. Quanto? É melhor ele ler, porque ele falou aqui em cima que é 370. Alguém tá lembrado qual eram os valores aqui? Ele tá lá, ele acertou algumas. Por isso que eu falei, ó, ele fala. Falou aqui 300. 350 aqui no meio, é isso? Ele falou 360. 360? É, aqui falou 360. Então vamos lá. 360. Ah, mano. Só uma dúvida, o tempo não tá muito... Tem o mínimo 27 para 24? Mas 27 não é o máximo? Não, é o mínimo. 27 mínimo e 37. Essa vertical não coincidiu com... Ah, entendi. Tá? Mas as outras é que essa aqui não... Ah, tá. Já na primeira vez que a gente fez já foi assim também. É só uma, tá? Só uma, agora vamos para a próxima. Ele só quer colocar o... Pera aí. Não, põe você colocando, você quer tirar a foto? Põe você colocando a garrafa. You can take a picture of the moment you're putting the bottle. Isso, aí. Go back with there you're calling. Stand up and take it. Mas ele quer aparecer. I got it on TV. You get it? Oh, you got it on video? Yeah. Alright, good. Aí teria de ser ele tirar a foto, né? A posição tá ruim pra ele. Aí. Good. Então agora a gente vai para a próxima vertical, que está 35,4, mais 7 metros. 7,2 metros. Então, dois. Position you are not good to take to put the bottle and take the Dois, quatro. position is not the best.
6. Coincidiu, né? 7 metros. Eu fui pra frente daquela. Então nessa vertical a profundidade é 2,23. The depth is Então 223. vamos a 2,13, né? So you have to cut O tempo mínimo 18 e o máximo 25. Então, 13. lá essa aqui pelos 24 deve dar certo ali. Pode descer com 12 e voltar com 12. 24 seconds. Tá pronto aí, marcado? Tá pronto aí? Tô pronto, só. Pode ir. Tá, é que ele tá em 360. Então posso ir? Pode. 24. Tô indo, hein? He said 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Isso. Is it valid? 380. 380. So what? Is that? Let's see. Let's Tranquilo? Então, tá bom assim? 380. So what? He said that the sample was okay, was valid. What was the measurement? Foi 380? 380? É. 380. 380. I'm not scared, but just paying attention. You know? This is us, yeah. Próxima vertical, a distância é 40,6. Então mais 5,2 metros. 2,29. Cinco 5,2, né? Isso. Então aí, ó. A frente que eu, na mancha eu tô com 5, tá? Então assim, profundidade então é 2,19, já descontando os 10. E o tempo 28 segundos. Então descer com 24, com 14 e subir com 14, né? The time is 28 Tá, seconds, ok. so you're going to lower the sampler with 14 seconds and come back with 14. Posso ir? Pode. Tô indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
Passou. Um pouquinho, né? Tá, essa encheu, né? Então, Encheu. vamos descartar e fazer com um pouco menos tempo. Que tá lá no gargalo. Da garrafa. That was too much water. And you're going to repeat the procedure. Vou tentar com 24, que antes deu com 24. 12. Posso ir? Pode ir, pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chega. 24. Pode ver o retângulo. Tá mais abaixo do gargalo. 380? Eu não sei se para dar 420, para mim essa aqui já estaria lá, mas não, parece que eles têm essa marca. Então. Vamos. Mas alguém falar, né? Foi 380? Ou 400. Se aqui era 360, como diz, então 380, não? It's more or less that. Considering the top of the square is 360, so... Era para ser, tá? Falou 380, né? Eu tinha entendido que tinha que ir próximo do máximo. De 360, 80 para 420. Só assim, ó. Na verdade tem que... Cada frasco, o certo é conferir o volume real dele, tá? Então, esse valor aqui era para ser 360, mas o 420 é mais ou menos aqui, ó. Então eu acho que aqui já tem 400, só que eu não vou discutir com... O rapaz lá perguntou. That amount should be near 400, so it's okay. She asked him... estamos botando 380 baseado nas anteriores, teria que conferir certinho, né? Eu acho que já está nos 400 aqui, porque não tem mais muito o que encher aqui. But he said the amount that you collected now and the previous time was near 400. Fosse graduado. Graduado, né? Porque eles gostam de conferir depois. O talão que vocês trouxeram, ele é graduado. Ele é, só que ele é de... O que a gente faz lá, assim, ó, vai no laboratório, põe o volume e dá para fazer uma marquinha aqui na garrafa. Né? Então pode trazer uma do lado aqui com um padrãozinho, daí tu consegue identificar certinho o volume. Esse aí a gente comprou aqui também. Just to make sure how much water you're getting. .380 e o tempo deu 24, isso, né? Espera aí. Tá. Falar quanto que eu vou pra lá. Agora tá mais 5,5 metros. Mais 5 metros? 5 então, meters that way. 2, 3, 4, 5. 5,5, então mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. 5,5. Aqui a profundidade é 2,15, descontando já o 10. E o tempo 27. Então vamos botar os 26, 13, né? 13 para descer, 13 para subir. Tá ok. Pode ir. Posso ir? Então tô indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 25, acho, né? 25. 25, né? 25. 25 seconds.
Esse está mais próximo de 400, né? É. Closer to... He's saying that one was closer to Falar, 400. 400 então? You can consider 400. 85, 385. 85, né? Quanto? Ele falou 400? Ele botou 385. Ah, tá bom. Correct? Tá bom. Eu vou botar 400 aqui. He's gonna Tá bom. register Senão 400. não vai, os 420 aqui não... É uma coisa. Looks like 400 to him. Why doesn't look like that to me? Tá bom, o palpite dele tá bom. Não tá ruim não. Agora a última vertical No, the last vertical. é mais 6,8 metros. 6.8 meters. Um pouco What meio. meters? What meter? We're going 6.8 meters that way. 2, 4, 6, 6,8, 8. Pessoal, no outro grupo, o pessoal estranhou que na margem de lá a gente estava muito longe da margem e aqui muito próximo, né? Na verdade lá nós estava 10% da vazão da margem, aqui também está 10% se eu levar da margem direita, né? Ou a 90% daqui. É que esse ponto aqui tem a maior velocidade, então eu tenho uma largura menor para ter a mesma vazão, né? Então, alguém pode estar achando que está errado, não. É igual o incremento de vazão, as distâncias são diferentes para manter a mesma vazão. Profundidade 1,64 e o tempo 17 a 24. 17 a 24. Pode fazer no 24, 12, 12 que vai. 12, tô indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 23? 23? Essa aí foi entre 23 e 24, né? 24. The time was between 23 and 24. Agora ele tá bom dele. 390? A marquinha tá bem na Porque na marquinha lá tá 380, né? Tá um pouquinho abaixo. 70. Quanto que era na marca? How much was 380, it né? in the marking? 370. 370? Então 370. Ele tá falando que foi 370. Ele falou. Quanto que ele falou? 370. 370. É. Tá bom. Ele tá se isso baseando aí. na marca. You want. That's it. Pessoal, alguma dúvida desse método? If you have any question about this method, Viram que ele é bem mais rápido, you see this né? method is much Menos verticais, much quicker. um volume maior em cada uma You delas. have a bigger volume. Então no campo a gente lá faz geralmente por esse método aqui. In the field we generally A parte mais trabalhosa era a parte de cálculo, que hoje daí com o programa facilita, né? the software, so it helps you do that. Eu ainda considero uma outra vantagem é que em cada vertical a gente pode fazer o ajuste ali, né? Ah, passou do tempo, tal, descarta aquela que não interfere nas anteriores. O método igual ao incremento de largura, se vocês por acaso, de qualquer erro que fizer na amostra padrão lá, vai propagar esse erro para todas as outras. Aqui não. Então a gente pode ajustar para cada vertical aqui o tempo necessário. For the other verticals, but in this case it's not the case. Então você prefere esse método ou outro? Sim. Não, eu prefiro esse método. He prefers Sim. this method. Nós, o pessoal de campo, acho que
Se conversar com quem está no campo aqui hoje, eles preferem esse método. É mais rápido, menos verticais. They prefer this one because they have fewer verticals. It's quicker. Less chance of error. Tem a menor chance de erro também. Se fizer tudo certinho, os dois, né, é mais... If you do your work correctly, both are accurate. Mas no caso do outro método, se a vertical padrão for errada, aí você... Aí propaga o erro para todas as outras. Para todas as outras. Porque assim fica mais preso também ao volume solo, fica preso no máximo. Mas... Precisa ficar naquela... Isso, aqui se tu errar, aí tu percebe. Não, opa, errou. Lá na outra, daí não, de repente eu errei um pouco ou muito e tu não sabe. He said that in this method, it's easier to realize that you made a mistake in this method than the other method. Alright. Se não tem dúvida, podemos voltar então. Okay, we can go back. Lá calor. Então, ficar lá ficando. Vai ver, inclusive aí o Álvaro vai apresentar em detalhe a parte dos hidrossedimentos, tudo em detalhe, né? No que pesa que a gente vai ver isso amanhã em detalhe, né? Como a gente tem um tempo aqui agora, né? Ainda vai estar vindo um lanchinho daqui a pouco, né? Tem que esperar o lanche chegar. Alguém ficou com alguma dúvida? Né? Alguém ficou com alguma dúvida? Que queira aproveitar o tempo? Alguma curiosidade? This here gotta go here. Yes. And this is the time where he actually Ótima pergunta, né? Igual incremento de descarga. Pronto, ótima pergunta, que eu vou passar por... Não, brincando, eu tinha pedido para o Álvaro, é porque foi o seguinte, nós coletamos 3,6 litros utilizando o método igual ao incremento de largura, ok? Naquelas 3 verticais. Para mostrar o outro método, né? O método igual ao incremento de descarga, a gente optou, não é, por realizar a amostragem somente 5 verticais. Né? Só para mostrar para vocês, né? Se optando em amostrar em somente 5 verticais, como no método igual ao incremento de descarga, a gente procura maximizar o volume, porque eu não preciso manter a mesma velocidade de trânsito. Então a gente ia pegar 420 ml em cada garrafinha. 400 ml, para fazer uma conta simples aqui. Então, 5 verticais vezes 400 ml seriam só 2 litros. O recipiente que nós temos é 5 litros. Então ele indo com 2 ou ele indo com 4, o espaço da caminhonete é o mesmo, não é? E como a gente tinha tempo, vamos pegar 2 amostras em cada vertical. Então em vez de 5 amostras, nós pegamos 2 amostras por vertical, pegamos 10 amostras. Okay? Então essa foi a justificativa. E você sempre pode fazer essa conta. Pessoal, é importante isso. Ó. Nós vimos ontem, na realidade, se a gente for resumir por só 2 palavras esse curso, não esse curso, né? Que o curso não é só isso. A parte de hidrossedimetometria. O que é mais importante? Quem lembra? 2 palavras são mais importantes de tudo que a gente viu aqui no curso. Amostra representativa. Isso é o mais importante. Tudo que a gente está fazendo aqui, o trabalho todo que a gente está tendo, é porque a gente quer coletar uma amostra representativa. Lembra lá do cálculo? Aqui não está passando essa vazão, mas no local onde passa uma vazão de 100 metros cúbicos por segundo, a gente coletando somente 5 litros, então está passando 100 mil litros por segundo. A gente coletou 5 litros. Isso equivale a 0,005%. Imagine o cuidado que você tem que ter para garantir que esse 0,0005% seja representativo, ou seja, a concentração nessa amostra seja muito próxima da concentração em toda essa seção transversal. Mas eu não sei nem porque eu estava falando isso. Eu falei isso por quê? Eu não entendi. É porque ele falou do volume, lembrei agora. O do volume é porque é isso. Em vez de eu levar só 2 litros,
Se eu posso levar 4 litros, vou levar 4 litros. E não vai interferir em nada na minha capacidade de armazenagem na caminhonete. E fica mais Entendeu? caro a medição de laboratório, com 2 para 4? É o mesmo valor? Mesmo valor. Ok? Só para... Só que ele tem... então, você deu a vez. Então, às vezes, por favor. Para essa menor quantidade também eu não corri o risco de não dar certo na concentração. Talvez dar uma olhada no histórico da estação sem a concentração. Boa observação. Lembra que nós vimos um slide ontem também, que o volume que a gente deve levar da estação depende da concentração esperada. Não é isso? Quanto é que, qual é a concentração do sedimento de suspensão que a gente vai medir aqui? Quem acha? Tem alguém que tem algum palpite? 50, 60? Menos. Olhando aí. 10. 10 vai ser por volta disso. Se tiver muito do que isso. Né? Aqui está no período seco. Né? Brasília só chove até abril. Né? Então praticamente não tem sedimento de suspensão. Talvez dê por volta aí de seus 10 miligramas por litro. 10, 20? É a mesma coisa. Ok? Então, nessa situação, quem lembra da tabelinha lá da OMM? Que precisa ser validada para cada situação, mas lá eles indicam, né? Uma publicação. Qual seria o volume que a gente deveria levar daqui? Seria os 10 litros, né? Se for 10 miligramas por litro. Para ficar fácil memorizar, o que ele está dizendo é que você precisa de 100 miligramas de sedimento para analisar. Talvez ali inclua até granulometria. Ok? Tinha uma pergunta ali. Tem mais uma pergunta. Era justamente a pergunta dela. Sobre a concentração. Só que, só completando então, para a gente ter certeza em campo, a gente poderia trazer um turbidímetro e fazer essa correlação de concentração com a turbidez. Para poder ter uma noção melhor assim de valor. Exatamente. Porque quando a gente apresenta aquela tabela nos cursos, aí para algumas pessoas que não fazem muita medição, amostragem, sedimento de suspensão, e sabe o resultado, ele não sabe. Se eu já soubesse quanto era, eu não media, né? Fazer com o olho. Mas a maioria das estações que são sedimetométricas, né, do tipo S, também são de qualidade de água. E na maioria a gente usa uma sonda, que é muito comum ter um sensor de turbidez. Você vai colocar e ele já dá o valor da turbidez. E para muitas estações há uma boa relação entre turbidez, nem para todas é assim, mas uma boa relação entre turbidez e concentração do sedimento de suspensão. Se você pegar essa relação, você já tem uma noção da concentração e sabe qual é o volume mínimo que você deve levar. Aí você pode tomar essa decisão. Eu vou coletar 2 amostras em cada vertical, 3, 4, 5. Ok? Isso é bastante importante. Porque se a concentração for muito baixa, pessoal, se tiver sedimento aqui na tampa desse recipiente, às vezes tem mais sedimento que tem na água. Imagina a incerteza disso. Entendeu? Então a gente tem que levar mais água e sedimento para o laboratório. Pode ser de maneira exagerada, né? Mas tem que levar o suficiente, o mínimo suficiente. Ok? Mais alguma... A Diana não chegou ainda, mais alguma pergunta? Já está aqui? Já trouxe quem tinha se perdido. Vamos pedir o pessoal, depois a gente ajuda o pessoal a tirar o barco na água. Vamos só tirar uma foto com todo mundo que participou aqui da aula hoje. Aí eu vou pedir alguém que tire. O pessoal aqui que vai tirar fica em cima. A máquina fica em cima e o pessoal aqui embaixo.